Bom, vamos lá então, pessoal. Como a Denise colocou para vocês ali na mensagem no Slack, a ideia é eu apresentar um feedback de algumas coisas, de aspectos de negócio e aspectos técnicos que apareceram nos trabalhos, porque nós vamos ter uma segunda etapa desse desafio, em que vai ocorrer um novo pareamento, em que os grupos serão fundidos, então, 2 grupos virarão um, e a nossa proposta é que vocês agora, nesse novo grupo maior, e já tendo todo o trabalho que vocês fizeram com a Silvia e com os demais profissionais da DB, em cima de questões de pareamento, de métodos ágeis, tenham agora 3 dias para conversar sobre como vocês, ambos os grupos, tinham organizado a solução e como tem certas coisas em aberto de negócio que vocês podem finalizar, entregar algo, digamos assim, com um pacote mais polido, é a ideia desses 3 dias, pessoal. Então, vocês conseguirem se combinar dentro do grupo que aspecto de negócio entre as diferentes soluções, chegar num acordo e combinar para ter uma nova versão desse produto de vocês, fechando pontas que ficaram em aberto. Então, a ideia é que vocês vão enfrentar, ambos os grupos, uma solução que pode ser um pouquinho diferente da que vocês próprios tinham pensado, mas agora vocês têm que chegar num acordo em como gerar uma nova versão. Então, vai ser divertido para vocês colocarem em técnicas já todo esse processo de conversação de negócio junto com os outros colegas. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou usar agora esse momento para apresentar algumas questões interessantes, primeiro em termos de negócio, e depois eu vou pegar alguns pedaços de código, sem necessariamente apontar qual foi o grupo que implementou algo naquele estilo, pode ser coisa boa e pode ser coisa ruim que eu apresente, que são alguns cuidados que vocês têm que ter e coisas que ficaram legal. De maneira geral, pessoal, sobre a visão do trabalho. Como que a gente tinha, era fazer um clone das funcionalidades de negócio essenciais ali do Airbnb. Se a gente olhar, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Em termos de negócio, eu entrei ali no Airbnb. Algo importante, pessoal, que isso agora é para todos os grupos. Percebam que eu entro no site e a questão de um login não é obrigatório, a não ser que eu vá cadastrar uma nova oferta de imóvel ou eu, como um usuário que estou buscando o imóvel para alugar, vou enviar uma oferta de aluguel. Enquanto eu não estou fazendo essas ações de cadastrar um imóvel, porque eu sou um host, alguém que vai colocar o meu imóvel à disposição para o pessoal alugar, eu não preciso fazer login. E eu, como usuário, também consigo fazer as buscas sem precisar login algum. Isso é importante, pessoal. Evitem, na solução de negócio, vocês forçarem o login para acessar o sistema para quem está fazendo busca e consultando essas informações, porque não faz sentido em termos de negócio e eles também não implementam isso. Então, muito cuidado com isso, pessoal. Eu vi que alguns grupos começaram a colocar a solução de login e ela está parcialmente implementada. Ok, não era um foco naquela primeira versão vocês já terem algo como um login implementado, mas se o grupo decidir, cuidem com esse tipo de informação. Ela só é necessária se eu for cadastrar um imóvel ou se eu sou o usuário que vou reservar. Escolham, se forem do acordo do grupo implementar o login, e escolher qual dessas funcionalidades vocês vão demonstrar, não precisa ser ambas.
mas não é obrigatório isso, pessoal. Então, lembre-se, o login sempre é algo que envolve o conceito técnico mais avançado, né? Porque uma implementação adequada dele envolve usar a criptografia corretamente, eu não posso circular senha de login de forma aberta entre o meu front-end e o back-end, para não ter, obviamente, problemas de segurança. Então, olha só. Em termos gerais, a ideia, né, de eu conseguir entrar no sistema e listar os imóveis, seja lá todos que eu tenho, e muitos já começaram a implementar pelo menos um tipo de filtragem, ficou bem legal. Então, isso era o básico, pessoal. Eu tenho uma base de dados de imóveis, consegui, e posso utilizar filtros de localização, de data de entrada e saída, de quantos hóspedes, ele tem várias opções de filtragem. Eu vou pegar aqui uma busca já fixa de cidade, digamos que eu queira ir para Arraial da Ajuda, na Bahia, agora no verão. Percebam, se eu largar o mouse aqui em cima, a URI dele vai navegar para uma filtragem ali pela cidade, e a ideia de quem implementou isso no React, pessoal, lembre-se daquelas rotas. Muito provavelmente, isso aqui é um parâmetro que está vindo na rota da minha URL. Está lá, ó, barra o nome da cidade, barra Arembepe, barra Canoa Quebrada, barra blá, 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 barra Camboriú e assim por diante. Então, se eu implementar tecnicamente isso no React, pegando as rotas e pegando variáveis que estão vindo nas rotas, é uma solução técnica adequada, por exemplo, para filtragem. Percebam que isso me permite, por exemplo, eu ir na URI e botar, por exemplo, Porto Alegre. E olha só, ele não encontrou porque não é uma cidade fixa do que está lá dentro. Porto Alegre, Brasil, e assim por diante. Então, cada um desses tipos de buscas é do grupo definir a forma que essas rotas funcionam e pode tentar replicar esse formato. Então, /stays ali seria a rota correta a partir dessa variável que veio da minha URL, no caso aqui do Airbnb. Então, os grupos conseguiram implementar a listagem das ofertas. O número de detalhes, pessoal, do que tem dentro de cada uma delas era a escolha do grupo. Então, podia ter mais ou menos informações, mas ter pelo menos o local, uma descrição textual da cidade, alguma coisa como o valor ofertado, são itens mínimos que nos interessavam. Em termos da solução que vocês colocaram, pessoal, olha só, nós não tínhamos nenhum suporte de uma base de dados, por exemplo, para guardar imagens. Mas, lembre-se, uma imagem ela pode ser representada pela sua URL. Eu poderia, por exemplo, guardar na minha base de dados uma string, que é um endereço da imagem, e experimentar fazer isso mostrando uma imagem, usando o componente image ali do HTML, pessoal. Quem não fez isso é uma experiência legal. Não quero que a imagem esteja no banco de dados. Como a gente não tem um repositório pago para fazer esse tipo de coisa, ou ter um repositório de imagens onde eu guardo, pode usar simplesmente uma string com URL, copiando, vai aqui e copia o link da imagem, e pode usar ela no seu próprio código, só para ver se vai funcionar. Ou entra lá no Google, imagens de casas, e vai pegando os links aleatórios e usando eles. E joga lá para dentro do banco de dados para pelo menos ter imagens. É interessante. Quem não fez esse experimento, eu aconselho para essa segunda versão
ter pelo menos não só campo de texto, mas um campo de imagem sendo apresentado na tela. E olha só, a segunda etapa era o detalhe. Isso aqui é um estilo de navegação hierárquica, né? Mestre-detalhe. Eu tenho aqui alguém que listou as coisas, as várias ofertas, né? Tá ali, ó. E eu quero ver o detalhe de uma delas. Então, quem não fez isso, pessoal, é necessário ter na segunda versão. Navegar clicando para um dos itens e olhar os detalhes. Digamos que eu gostei dessa aqui, que tem uma rede lá, um bangalôzinho. E aí eu naveguei para a página de detalhes daquela oferta. Então, essa solução de negócio é importante, vários grupos colocaram usando essa relação mestre-detalhe implementada ao clicar num dos itens ali da página do HTML. Ficou show de bola isso, pessoal. Então, é importante ter. E ali, claro, vai aparecer mais detalhes. Gostei. Notem que, em termos de negócio, é somente aqui, pessoal, que ele vai forçar o meu login. Eu tenho um formulário para jogar uma oferta de reserva. Então, selecionar, por exemplo, ali uma data de início, uma data de fim, dizer quantos hóspedes são, né, por exemplo, e reservar. Notem que as informações, pessoal, de negócio que me interessam para decidir ou não já estão aqui. Ele não pediu que eu reservasse ainda. Por exemplo, implementar somente o CRUD, em termos de consultar e filtrar, todos os grupos conseguiram, de uma maneira mais adequada ou outra. Se eu estou interessado nessa operação de reserva, fazer agora o passo a mais, percebam que a gente começa a ter cálculo de negócio. E isso é algo que faltou das implementações de quem começou a implementar isso. Vocês simplesmente estão lendo informações do banco de dados, mas não fazem nenhum cálculo. Isso aqui é aluguel, e eu tenho reserva, e eu tenho número de dias, eu tenho que dar essa informação calculada, ela não vem fixa do banco. Então, notem que a gente tem algo a mais nessa camada de negócio ali no meu back-end, que é capaz de, olha, ou aqui no front-end, dado o valor individual por dia da minha acomodação, eu tenho como calcular o total. E isso faltou dos exemplos que vocês entregaram. Faz o passo a mais. Não é só ler do banco de dados e joga um objeto na tela. Opa, tem cálculo. Então, quem criou esses formulários de reserva inicialmente, os grupos, ou quem está pensando colocar, isso fez falta e deveria ter. O passo seguinte, no caso do Airbnb, se eu resolver fazer a reserva, aí sim ele pediu que eu entrasse com o meu usuário. Só aí. Então, em termos de negócio, esse é um passo a mais. Se eu for o host e eu quiser cadastrar a minha oferta, aí ele também solicita que eu esteja logado. Mas mesmo que o grupo não queira implementar uma solução de página de login, vocês podem simplesmente, na hora de fazer a reserva, solicitar o e-mail, os dados de contato da pessoa, não força login. Na hora de eu cadastrar um imóvel, eu já venho cadastrado os dados do responsável por aquele imóvel. E-mail, telefone, endereço e assim por diante. Eu não forço o login. São duas escolhas. Então, nessa segunda etapa, pessoal, pelo menos uma operação de inserção no banco a partir de um formulário, eu quero ver, para quem ainda não implementou. Se o grupo que vocês parearam já começou a implementar isso, vejam como for feito. Então, ter uma inserção no banco vai ser essencial, ou do cadastro do imóvel, ou de uma solicitação de
reserva. Então, não ficar só com as listagens. Deem um passo a mais. Certo, pessoal? Isso vai ser importante. Então, em termos de negócio, do que seria adequado aparecer nessa segunda etapa, além, né, de fechar algum aspecto visual mais importante, tá lá. Outro, pessoal. Lembre-se, se tiverem dúvidas, me perguntem. Executar localmente na sua máquina é uma experiência que eu, como um desenvolvedor, eu me sinto mais à vontade. Mas o passo seguinte é enfrenta o desafio de colocar isso numa hospedagem. Lá no Heroku, que a gente viu, gratuito, e no Vercel, que a gente utilizou também gratuito. Coloca o back-end no Heroku, coloca o front-end, por exemplo, na Vercel ou no Heroku também, e liga os dois se comunicando. É muito fácil, né, dizer, funciona perfeito, porque eu testei na minha máquina. Legal. Mas agora tu está na web, não é localhost. Agora é o endereço onde vocês fizeram a hospedagem. Esse passo seria importante. Metade dos grupos fizeram, metade não. Quem não fez, pessoal, se caiu num grupo agora que fez, dê uma olhada como foi configurado, conversem com os colegas. Se, por exemplo, o pareamento foi entre grupos que não fizeram, não conseguiram completar essa ideia de colocar a hospedagem no ar, façam. É essencial. Por quê? Quando nós formos criar agora o nosso produto, isso vai ser um requisito que o cliente vai querer. E nós vamos ficar incomodando vocês. Olha, tem um ambiente aqui de homologação que o cliente pode usar. Vocês não vão deixar o cliente de olhar o sistema só no dia que vocês fizerem a entrega, né? Vai ficar meio estranho. Vocês já podem disponibilizar para ele, ó, tá aqui, ó. Me dá o teu feedback do que estava bom, do que estava ruim. Ele não vai ter acesso ao teu localhost. Então, se acostumem a conseguir botar essa coisa no ar. Nós não estamos pedindo aqui a implementação de um pipeline de integração contínua. Eu fiz um push automático no Git e ele botou no ar. Não precisa disso. Faz manualmente como a gente fez no nosso experimento durante lá o treinamento. Então, vai ser essencial. Dito isso, pessoal, coisas técnicas aqui. Olha só, deixa eu abrir aqui meu Notepad++, e vou começar a copiar algumas coisas aqui para dentro. De código. E vamos ver. Então, tá aqui. Olha só, deixa eu pegar lá aqui. Estou com a planilha aqui com os repositórios. Lá vamos nós. E as observações. A primeira delas. Vou dar uma olhadinha aqui no back-end, pessoal. E algo que apareceu em alguns projetos, e eu vou comentar mais em detalhe, porque passou muito rápido no nosso treinamento. Estou abrindo aqui o repositório. Fazer o ponto mágico em cima ali do Git, né, para ele abrir o Visual Studio Code na web. Só que não é para vocês olharem. Eu vou pegar aqui uma implementaçãozinha. Bom, cadê? E deixa eu mostrar aqui. Olha só, pessoal. Isso aqui
é um exemplo de código, né? Não me interessa de qual grupo, que era aquele arquivinho que configurava o Express. Vou tirar aqui o meu feed de vídeo, que ele deu umas mensagens aqui de rede, pessoal. Com configurações, né, do Node.js com Express, sobre os middlewares que ele estaria utilizando, configurou uma porta, configurou ali o JSON para deserialização, configurou ali o CORS, configurou, né, algumas coisas de log e de tratamento de exceção específico para produção versus área de desenvolvimento, ok. Configurou lá as rotas do Express, certo. E aí, eu vou olhar mais alguém aqui. O ponto de entrada da minha aplicação, lá no Express. Tá lá. Percebam que não há nada associado ao banco de dados. Eu coloco minha aplicação Express no ar e não tem nenhuma informação de conexão ao banco de dados. Isso significa algo interessante que aconteceu nessa implementação. A conexão com o banco de dados está sendo feita e desfeita a cada requisição web, explicitamente no código. Vou mostrar o código de um dos controladores aqui, que está associado lá às rotas. E eu vou pegar uma delas. Aqui lista todos os imóveis, pessoal. Então, alguns grupos fizeram esse tipo de solução. Olhem aqui. Quando alguém fez lá uma requisição do tipo GET ao RI, que listava todos os imóveis, ela vai bater nessa função aqui, controladora, e ela vai estabelecer a conexão com o banco de dados e vai desconectar ao final. Isso não é adequado, pessoal. Por quê? Quando eu utilizo essas APIs que têm a conexão com o banco de dados, e aqui, nessa implementação, foi configurado o Mongoose como um mapeador de objeto para o MongoDB, esses drivers, esses mapeadores, eles implementam o conceito de pool de conexões. E esse pool de conexões é gerenciado por eles próprios, porque ficar criando e destruindo conexões não é algo muito adequado. A gente pode deixar para o próprio Mongoose, por exemplo, decidir isso. Se por acaso tivesse alguma coisa de performance esquisita, talvez eu poderia experimentar dessa forma aqui. Porque, de resto, eu deixo para a API decidir como ela está gerenciando esse pool de conexões em memória para mim. Na maioria das vezes, muitas APIs, quando a gente faz explicitamente isso, nós estamos forçando um trabalho extra a mais, que, para um ambiente, digamos assim, de alta carga, pode não ser muito adequado. Então, enxergar esse abre e fecha conexão explicitamente com o banco a cada requisição de uma rota não ficou legal. A ideia é que
se estabelece a conexão quando o meu sistema, lá com o Express, entra no ar. Isso, na verdade, o que é? Mongoose estabeleça o pool de conexões e esteja disponível para quando eu chamar as funções lá da API do Mongoose, use-as de acordo com o uso da memória. Se tem uma conexão liberada no pool, reusa. Se está faltando e você tem um número máximo de conexões no pool, espera ter uma livre, mas eu não vou fazer esse tipo de coisa. Por quê? O meu sistema está sempre no ar. O Express, só quando eu der um shutdown, ele vai sair. Então, esse pool de conexões, ele está sempre disponível. Para quando chega uma nova solicitação de um GET, de um POST, de um PUT, de um DELETE ali no meu servidor web, esse controlador já manda ali para a camada de acesso a dados as operações e esse pool de conexões está disponível. Não tem uma sobrecarga de ter que criar esse pool de conexões de novo, de ter que destruir ele toda vez. Então, a gente tem que ter um cuidado com esse tipo de estrutura. A ideia, Nick, é realmente essa. Deixa a API, que é o Mongoose, gerenciar, conecta e desconecta, reutilizando esse pool de conexões. As APIs foram otimizadas para isso. Se eu não tenho um motivo forte para não usar um pool de conexões autogerenciado, eu vou usar ele. Então, deixa eu mostrar aqui um outro exemplo em que o pool de conexões está tudo a serviço do próprio Mongoose. Deixa eu abrir aqui um outro. Cuidado, Nick. O Nick fez uma pergunta. A ideia do web service entrar e sair do ar não existe. O meu servidor que contém o web service, ele está no ar e está 24/7. Uma vez inicializado, ele não sai do ar, a não ser por algum problema crítico, que alguém derrubou o servidor, eu tenho que tirar do ar para evitar um ataque, alguma coisa. Então, não existe a noção de um web service entra e sai do ar. Ele está disponível. Então, cuidado, né? No momento que ele for para a produção, ele está no servidor e ele está disponível. 24/7. Então, cuidem com isso, né? Ninguém vai ficar liga, desliga o Node.js toda hora. Então, ele vai para o ar e está sempre rodando. Está lá em memória o Node.js recebendo as requisições do HTTP e repassando para essas funções dos nossos controladores, para fazer o que tem que ser feito. Então, deixa eu pegar aqui. Estou abrindo aqui mais um. Minha máquina hoje está complicada. E o GitHub não está ajudando. Tá, olha só. Vou pegar só um pedacinho dele aqui. Não vou pegar todo o código lá que colocou no ar o sistema. Aqui, quando ele colocou no ar o Express, ele disse, ó, MongoDB, Mongoose, joga lá todo o teu suporte aqui
a pool de conexões para aquela minha URL, que estava lá no MongoDB Atlas, e deu. Está sempre no ar. Não está mostrando o GitHub, está mostrando o... Ah, não, esquece, tá. Sim, sim, é o Notepad, é isso mesmo. GitHub eu não vou mostrar, senão o pessoal vai ver de quem é. Aí, tá ali, ó. Então, vários fizeram dessa forma. Se eu quiser depois ter uma operação de shutdown no meu Express, aí sim eu poderia botar um disconnect lá dentro dele. Mas vamos supor que entrou no ar, está sempre no ar. Ao fazer isso, as minhas operações lá no meu controlador, deixa eu pegar ele aqui. O que lista todo mundo, por exemplo, deixa eu botar ele aqui embaixo. Olha só. Isso aqui está sendo chamado lá pela rota que alguém deu um get para listar todos os imóveis. E ele usou o Mongoose aqui e disse, olha, Mongoose, me retorne todos os imóveis. Fez um find ali sem filtro e retornou essa coleção serializada em JSON. Ele não ficou abrindo e fechando a conexão. Mongoose te vira com isso. Como a ideia, né, que esse pool de conexões ele está sempre em memória. E notem, eu estou supondo que o meu sistema, o meu negócio é de sucesso. Vocês terão por segundo centenas de requisições, dezenas. 24/7. Está sempre alguém acessando o banco de dados. Nunca se vai desconectar do banco. A conexão, o pool de conexões está aberto e executando requisições para o banco, toda hora. Então, a noção que às vezes a gente tem, vou conectar e depois desconectar, porque não vou mais usar, quando está na ideia de um serviço, pessoal, lembre-se, não sou só eu usuário, são dezenas, centenas, milhares na mesma unidade de tempo sobre vários servidores. Então, aquele meu servidor, onde está o Express, o Node, ele mantém a conexão, o pool de conexões aberto e vai mandando requisições. Ficar abrindo e fechando pode ter um custo alto. Então, ok, deixa ele gerenciar para nós. E como a gente está num nível de abstração mais alto, e nós não estamos interessados aqui em otimização extrema, fazer, digamos assim, esfregação de bit para abrir a API do Mongoose e ver como é que ele gerencia isso, vamos aceitar que provavelmente esteja adequado. Então, tem prós e contras disso, mas era um ponto que eu queria colocar para vocês, que apareceu em diferentes soluções. Vamos lá. Dito isso, pessoal, olha só agora. Digamos que eu tenho aquelas filtragens. Aonde é que eu faço a filtragem? Filtrei lá. Eu quero as ofertas de Camboriú. Vou passar lá uma semana em fevereiro. Ou vão lá para as termas do Rio Quente. Né? Vou sair da praia, mas vou para a parte do interior lá. Vou para Bonito. Vou mergulhar lá nos rios. Onde é feita a filtragem? Por que eu estou fazendo essa pergunta, pessoal? Alguns grupos, quando eu fui olhar o back-end,
eu tenho um único método que retorna todos os imóveis para dentro do React. E lá dentro da página do React, alguém fez a filtragem. Não ficou legal. Se eu tenho milhares de imóveis, eu joguei para a memória do browser, do navegador do usuário, milhares de imóveis. E agora eu estou filtrando no código dentro do React. Não, pessoal. Não é assim. Onde é que é mais eficiente a filtragem? No banco. Eu esperava encontrar uma rota que já retornava os dados filtrados para o React, para o front-end. Porque o Mongoose, por exemplo, o MongoDB, quando eu passo os comandos de filtragem lá no Find, ele sabe fazer isso sobre aquela coleção de documentos de forma extremamente eficiente. E eu não vou ficar transportando dados na rede desnecessariamente. Eu quero só os imóveis de Camboriú. Filtra lá no banco e devolve para o React só a coleção Camboriú. Mais ninguém. Ah, mas funcionou assim, porque tu tinha 10 imóveis. Agora cadastra 20 mil para ver o que acontece. Não vai rolar. Então, quem fez isso, pessoal, mude agora para a versão 2. A filtragem tem que ser feita no banco de dados. Então, as minhas rotas do meu back-end, do meu web service, tem rotas que retorna tudo, mas tem rotas que eu passo as opções de filtragem e ela utiliza os comandos ali do Mongoose para já retornar filtrado. Não façam isso dentro do React. É uma péssima escolha de implementação. Funcionou? Sim. Vi funcionando, consegui filtrar, beleza. Mas a forma técnica que foi feita foi inadequada. Então, cuidem com isso para a versão 2. É algo que deveria ser melhorado no código. Então, essas questões do back-end, pessoal, em relação a principalmente essa do pool de conexões e onde é feita a filtragem. Eu quero que as rotas já sejam filtradas. Ah, se precisa lá, trocentas rotas diferentes, eu vou ter que inventar uma forma de passar parâmetros com as rotas, por exemplo, query strings, em que eu vou passar lá por exemplo, cidade igual a Camboriú. E hóspedes igual a 2, por exemplo. Notem que eu estou passando na query string as opções. É só uma rota, mas a rota pega da query string as opções de filtragem e eu monto a consulta adequada do banco. Se alguém quiser botar rotas separadas, pode, mas query string é um jeito bem simples de resolver essa questão. Ou mandar um objeto de busca num post, por exemplo, no corpo, que segue um formato com esses parâmetros, várias escolhas. Mas a ideia isso é feito no back-end. E já vem para dentro do React para renderizar na página filtrado. Bom, em termos, pessoal, agora, para não me estender muito, da codificação lá no lado do React. Deixa eu só pegar aqui. A maioria dos grupos, para não dizer quase todos, né, ou todos, ficou adequada a solução com as rotas, de utilizar lá o React Router para definir esses elementos.
e ter a renderização das páginas. Quem implementou com funções usou o React Hooks para isso, ficou bem legal. Quem implementou com classes usou os métodos do ciclo de evento das páginas do React, também ficou adequado. Em ambos os casos, pessoal, é sempre lembrar que a página, né, vai consultar os dados e, isso é importante, nunca suponham que vai sempre dar certo a requisição ao serviço. Algum tipo de tratamento dos erros, das respostas com falhas e das exceções, vocês coloquem dentro do React. Vai ser importante isso, né? Senão a gente vai ter várias coisas esquisitas acontecendo. Então, tanto com o useEffect ali no state hooks, desculpe, nos React hooks, mais o useState para guardar alguma informação importante de estado, se estava carregando a página, veio com erro ou não, e mudar, liga, desliga algum componente visualmente ali dentro do React. Vários grupos fizeram isso, ficou bem legal. Então, em termos técnicos, era isso. Ficou legal. Então, sempre garantem que esteja funcionando a conexão entre o React e o servidor e tentem fazer isso jogando para a web mesmo no repositório. E agora, pessoal, deixa eu só olhar aqui o que o Nick colocou ali no chatzinho. Tá. Sim, Nick, isso eu já ia comentar ali. Quando a gente utiliza esse useEffect, e mesmo os objetos, por exemplo, num componente baseado em classe lá no React, cuidem quando ocorre a renderização novamente dos dados. Porque se vocês ficarem executando a cada renderização, solicita de novo, e de novo, e de novo o banco, vocês estão atolando o servidor com requisições. E, por exemplo, se uma alteração de estado não era para implicar enviar novamente a requisição para o servidor web, não façam isso. Controlem corretamente os efeitos ali dos React Hooks. Lembre-se do último parâmetro dele, que é o elemento observável sobre o qual, somente se ele for alterado, o efeito, o effect é executado novamente. Aí o Nick comentou ali que gerou um problema, né, com o número de requisições. E ele perguntou se o Mongo é que estava com problema. Não, eu diria que provavelmente foi que atolou o loop do Express de atendimento de requisições com um monte de coisas. O Mongo suporta perfeitamente requisições concorrentes de maneira eficiente. Então, provavelmente foi algo no localhost, no próprio servidor Node.js com Express que deu problema. Ah, sim, cuidado. O MongoDB Atlas, ali o Nick botou que ele recebeu um aviso. No modo gratuito, aquele na web, ele tem, para evitar ataques, um limite do número de requisições dentro de um certo tempo. Se ele observou que vocês estão ultrapassando esse número de requisições, ele vai bloquear. Porque ele vai supor que está ocorrendo um ataque, um abuso da conta gratuita. Então, cuide com isso. Sim, é isso provavelmente, Nick, que aconteceu contigo. Ele detectou, opa, isso aqui parece um ataque, várias requisições vindo do mesmo IP, sempre a mesma coisa, ou estourou o número de requisições gratuitas ali por unidade de tempo, ou foi uma proteção deles, e ativou
e eles te mandaram um e-mail de aviso. Bom, e a Lu perguntou ali como é que a gente fez o pareamento. Sim, novamente, nós fizemos. E eu vou colocar agora para vocês ele. Onde ele está? E vou copiar e colar lá para o Slack, pessoal. Então, deixa eu dar um zoom aqui. E nós ficamos agora com 4 grupos. Deixa eu apresentar ele para vocês. Está aqui. Então, nós fizemos, né, uma junção dos grupos atuais. Um grupo, uma dupla e o trio se juntaram. Então, nós vamos ter um grupo com 5 integrantes e 3 grupos com 4 integrantes. Eu vou colocar para vocês ali no Slack essa imagenzinha aqui, pessoal. Então, qual é a proposta de trabalho agora para vocês? Se organizarem nesses grupos e utilizarem essa quarta, quinta e sexta para chegarem num acordo. Olha, essa nossa nova versão vai ter tais funcionalidades. Eu vou adaptar o que cada grupo fez num novo projeto. Então, não destruam os projetos atuais. Criem um novo repositório para essa nova versão. E lá dentro vai ser agora a solução desse novo grupo. Tranquilo? Vocês podem utilizar como base um dos códigos já existentes, chegar num acordo e completar as informações. Então, não ter somente agora listagens, mas ter pelo menos um cadastro e que esse cadastro já procure validar os dados e assim por diante. A ideia é utilizar esses 3 dias, porque semana que vem, né, nós começaremos com várias outras atividades. Então, dia de trabalho é quarta, quinta e sexta. Se alguém quiser botar alguma coisa durante o fim de semana, não é minha responsabilidade nem de ninguém da DB Server lá. Então, a ideia é sexta-feira, ao final da nossa etapa de trabalho, vocês concluam isso. Por quê? Não quero, né, a ilusão aquela de eu fazer um planejamento dizendo que eu vou usar dias que não são de trabalhos mágicos. Ah, ganhei mais 2 dias do sábado e domingo. Não. Se vocês vão se reunir agora e planejar o que vão fazer, não tem sábado e domingo. Então, isso é importante, pessoal. Então, ao fazer esses experimentos de planejamento agora, não usem sábado e domingo como dia útil de trabalho, porque não é. Certo, pessoal? Então, vamos ver aí até o final de sexta como é que vocês se organizam e dão um fechamento. Então, não só consulta, mas ter pelo menos bem organizado e fechadinho uma operação de inserção no banco. E tentem colocar a validação dos dados, pessoal, para garantir que ninguém vá mandar informações inadequadas para lá para o meu servidor. Então, um formulário com validação, o web service validando os dados. Então, consulta, um get, vários gets, né? E um post de cadastro, pelo menos, concluídos. E fechadinhos, pessoal. E rodando no servidor. Tranquilo? Então, essa era, pessoal, a minha mensagem para hoje, pessoal, em termos técnicos. Então, deixa eu botar ali no Slack os grupos. E a ideia agora é mão na massa. Então, vou botar aqui, ali na nossa trilha. Para a etapa 2 do desafio, né? E você segue em frente agora. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Silvia, você já tem agora planejado alguma coisa para as 2?
horas com eles? Não, a gente ia conversar agora sobre o que tu acabou de passar. Certo. Então, como eu tenho lá para outra reunião, vou te deixar como... Tu pode me deixar nessa sala como host? Sim, vou te deixar aqui como host. Tá. Vamos lá, vamos lá. Foi. Deu mensagem aí que tu agora é host, né? Deixa eu ver. Provavelmente. Deve ter ido. Deixa É eu ver aqui nos co-host. participantes. Quando tu sair, co-host. daí eu viro host, eu acho. Então tá aí. Certo, Bom. pessoal? Tá Então, bom. dúvidas técnicas que vão aparecendo agora nessa nova etapa. De novo, pessoal, manda mensagem pelo Slack, eu vou respondendo e ajudando os grupos. E agora eu vou correndo para outra reunião. Vai Bom lá, trabalho, Júlio. então, para vocês, Tá pessoal. bom. Obrigada, Tchau, tchau. Júlio. Feito. Então, pessoal, o que acharam do retorno do Júlio?